todos os povos indígenas da América. Tenho experiência como é que foi feita, sei como é que foi feita a Constituição, que estava junto com os povos indígenas nisso. Então vocês podem fazer perguntas, se quiserem, vão fazendo perguntas. Mas eu queria contar para vocês uma coisa. Eu sou Juruá, sempre fui, nunca fui índio, mas sempre trabalhei com os índios. E tem uma coisa, a gente ajuda, a gente tem meios de advogar, de defender, de explicar, de contar história, de organizar, mas não tem meios de fazer. Quem tem que fazer são os próprios índios. Então, isso eu quero deixar bem claro. Nenhum de nós, nenhum Juruá que está aqui, pensa que pode ele sozinho ajudar. Não é assim. Não é assim. Às vezes a gente pode ajudar a cutucar. Isso também dá um empurrãozinho para lá, tudo bem. Mas quem tem que fazer são os povos indígenas. Isso eu aprendi muito claro. E eu queria dizer um pouco disso para vocês. A minha experiência com os povos indígenas, não só no Brasil. Cada povo é um povo, né? Não tem jeito. Yanomami é um, Ticuna é outro, Guarani é outro. São povos diferentes. Às vezes a gente tem povos que eles mesmos têm, é difícil fazer a organização interna, se organizar, etc. E outros têm dificuldade da unidade interna. Mais difícil ainda é unir todos, juntar todos. Agora, se a gente não junta, quer dizer, se os povos indígenas não se juntam, não se organizam, não adianta os direitos. Eu vou contar um pouco da história da Constituinte e da Constituição, como é que saiu essa Constituição. E por isso eu comecei dizendo assim, eu trabalho com os povos indígenas desde 79. Em 79, 1979, faz tanto tempo isso, né? Naquela época, o governo do Brasil era uma ditadura militar, eram os militares que estavam lá. E eles queriam fazer uma coisa. Eles queriam fazer uma coisa que chamava emancipação dos povos indígenas. A emancipação, que para nós, o Juruá, é uma palavra bonita, uma palavra que é de liberdade, quem é emancipado é livre, pode fazer o que quer, etc. Os militares puseram a emancipação indígena, que era nada mais, nada menos do que a destruição de todas as terras indígenas do Brasil. Isso era grave, porque alguns índios tinham terra, outros não tinham, os que não tinham queriam ter, e aquele projeto do governo era destruir todas as terras. Hoje em dia tem projetos parecidos com esses, não se chamam de emancipação, mas tem parecido. Mas depois os nossos colegas vão contar para vocês como é que é esse projeto de hoje. Mas naquela época então queriam destruir todos. Como é que é destruir? Diz assim, cada índio não é mais índio. Agora cada índio emancipado vai ser um trabalhador na cidade. Pega o índio aqui, você vai ser um trabalhador. Acabou isso. Nesse momento, grandes lideranças do Brasil, grandes lideranças indígenas do Brasil surgiram. Surgiram e se uniram. E começaram a discutir, então a primeira coisa era essa, contra a emancipação. Pois em 79 começa isso. Esse movimento contra a emancipação, onde estavam índios que até hoje são lideranças nacionais, estavam Ailton Krenak, tinha os Kayapó, o Raoni Kayapó, e um deles era o Juruna, que vocês devem lembrar do Juruna. Pois bem, essas lideranças, cada um de um povo, começou a juntar os povos para enfrentar o governo e dizer não queremos emancipação. O que significava isso? Dizer, nós queremos ser índio e queremos que cada índio decida a sua vida. A lei não dava essa garantia. Ao contrário, muito obrigado. Ao contrário, a lei já era meio para fazer que cada índio deixasse de ser índio e fosse empregado. E os militares queriam que a lei fosse mais extensa e acabar com todos. Essa luta foi a primeira organização indígena no Brasil
Primeira vez no Brasil, na história do Brasil, que índios diferentes, que de vários povos indígenas se unem em um único grupo. Esse grupo se chamava União das Nações Indígenas. E foi baseado nesse grupo, que aí foi, isso eu estou falando em 1979, aí começou. Aí foi toda a década de 80, 10 anos depois veio a Constituição, 9 anos depois veio a Constituição, que é 1988. Quando chegou a Constituição, os índios estavam organizados. E 9 anos de organização. Aí, os índios foram para a Constituinte, não tinha deputado nenhum, não tinha nenhum representante dos índios na Constituinte, mas tinha a força dessa organização social de todos os índios. Foram para a Constituinte e lutaram pelo que hoje é o artigo da Constituição, que eu acho que vocês já passaram aqui, né? Ah, só? Ah, tá, mas vamos falar. Pode falar, que nós queremos ouvir tudo que você tem para falar. Não, mas deixar que os artigos, depois cada um vai ser estudado detalhadamente, é melhor. Então eu só quero contar que daí, esses artigos existem, não é porque o Congresso foi bom, não é porque o governo era bom, ao contrário, o Congresso era ruim e o governo era ruim. O Congresso queria era contra índio e continua contra índio. E o governo era contra índio e continua contra os índios. Por quê? Porque o governo e o Congresso acham que tem que plantar soja e matar a gente, e os bichos e as nossas plantas. Continua assim. Não mudou. Mas a força da organização indígena, naquele momento, exigiu que na Constituição tivesse os direitos indígenas. Era um movimento muito forte, muito bonito. Vocês vão ver hoje um filme, né, Manuel? Um filme que se chama Índio Cidadão. Que é um filme curtinho, mas conta um pouco da história da Constituinte. Como é que os índios participaram, como é que os índios foram lá, como é que o Krenak foi lá e disse para todo mundo, disse assim, olha, eu sou branco. Não, eu sou índio. E mostrou que ele, apesar de ser filósofo, apesar de uma roupa bonita, ele era índio também. Era um índio Krenak. E tinha que ser respeitado como índio. Tudo isso pesou na... Eu acho que o Raoni também aparece no filme, né? Que também o Raoni, que vocês conhecem, aquele caiapó, que tem uma coisa grande aqui. Foi lá. E tudo isso foi uma presença muito forte. Agora, só foi possível porque estavam organizados. Não foi o branco. Eu estava ajudando. Ah, tá. E me orgulho muito de estar ajudando naquele momento. Como é que eu ajudava? Eu dizia, olha, se puserem essa palavra aqui, os caras querem ferrar vocês se puser essa palavra. Tira essa palavra. Porque eu entendia bem as palavras que os brancos queriam pôr. Então, ajudava nisso. Mas eu não fiz nada. Quem fez foram os índios. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa minha conversa é que não é só no Brasil, na América Latina inteira, todos os direitos indígenas só existem porque os índios foram para cima do governo, para cima da Constituição, para cima da lei, para cima dos deputados e exigiram que fosse assim. Senão, não. Senão, ao contrário. O que nós tínhamos eram leis que diziam que não precisa mais ser índio. O índio acabou isso. Desde que o Brasil, desde que os brancos chegaram no Brasil e chegaram na América, tem a mania de dizer que não existe índio. Vocês sabem disso mais do que ninguém. Eu acho que os Guarani aqui do Paraná são os que mais sabem que os brancos dizem que não existe índio. Não é verdade? Porque dizer dos outros às vezes é difícil, mas aqui todo branco não tem mais índio no Paraná. Onde já se viu não tem, não. Tem uns que vêm lá do Paraguai, né? Então essa história que não tem índio, que não existe índio, vem desde o começo. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que disseram é o seguinte, a terra está desocupada. Não tem ninguém na terra, é só chegar lá e ocupar. E a terra não estava desocupada, a terra estava muito bem ocupada pelos índios. Pois bem, hoje nós temos alguns países na América que têm uma força indígena muito grande, que tem